Bom dia, mais uma aula na nossa escola bíblica dominical e hoje, quando nós estamos dentro do tema a doutrina bíblica da oração, nós vamos falar sobre a oração de Moisés, uma das orações de Moisés, uma oração que nos ensina que orar é se comprometer. O nosso texto base está em Êxodo, capítulos 24, 32 e 33. Mas antes de nós nos atentarmos à nossa lição e ao momento da nossa lição, vamos buscar na nossa memória um pouquinho sobre a vida de Moisés. Um bebê que nasceu da tribo de Levi, mas que no período do seu nascimento havia uma lei da parte de Faraó de que os bebês homens dos hebreus deveriam ser jogados no rio. E a família de Moisés, ao vê-lo tão formoso, tão bonito, decidiu que esconderiam ele. Claro, em momento algum passou pela cabeça deles, com certeza, de desfazer de seu filho, e nem mesmo permitiriam que alguém o fizesse. Então eles o esconderam por mais ou menos 3 meses, o período que eles conseguiram esconder Moisés bebê. Então, naquele momento que já não dava mais para escondê-lo, colocaram ele num cesto, todo betumado de piche, para que não entrasse água naquele cesto, e deixaram as margens do rio. Miriam, a irmã de Moisés, era responsável por cuidar dele no tempo em que ele estivesse ali. E eis que quando a princesa, filha do faraó, veio se banhar, ela viu ali o bebezinho, provavelmente ele chorou, ela escutou, se aproximou, pegou, viu o que tinha dentro do cesto, e logo Miriam já apareceu na história para oferecer, procurar alguém, uma ama que pudesse cuidar de Moisés, que era um bebezinho. E claro que a princesa concordou. E Miriam foi correndo atrás de sua mãe. Então, durante um bom período da sua vida, Moisés foi criado pela sua mãe. E quando ele já estava numa idade em que ele poderia começar a ter conhecimentos, ele foi morar dentro do palácio de Faraó, aos cuidados ali da princesa, recebendo todos os ensinamentos sobre os egípcios. A Bíblia fala que ele aprendeu toda a ciência egípcia. Então, ele tanto sabia do povo hebreu, como sabia do povo dos egípcios. Numa ocasião em que ele saiu para passear, ele viu que um hebreu estava sendo maltratado por um egípcio. Na tentativa de defender esse hebreu que estava sendo agredido, ele acabou por matar o agressor. Óbvio, escondeu o corpo, como se nada tivesse acontecido. Em outra ocasião, voltou a passear ali aos redores do palácio e novamente viu outro hebreu sendo agredido. E aí ele mais do que depressa foi na tentativa de ajudá-lo e o agressor falou: vai me matar igual você fez com o outro egípcio no outro dia? E ele fugiu, foi se esconder lá na cidade de Midian, nas terras de Midian. E lá ele conheceu sua esposa, casou-se, teve 2 filhos e virou pastor das ovelhas do seu sogro. Numa ocasião em que ele cuidava dessas mesmas ovelhas, Deus falou com ele através da sarça ardente. Disse para ele que ele tinha a missão de tirar o povo hebreu do cativeiro no Egito. Moisés não quis, não era o que ele queria. Não estava dentro dos planos dele tirar o povo dali do Egito. Não era para ele aquilo. Então ele colocou todos os empecilhos que ele podia. Muitos motivos para que ele não fosse fazer essa missão. Mas Deus a todas colocava, dizia o porquê que tinha que ser ele. Até que ele falou que ele não poderia ser, porque ele não era eloquente, ele não poderia falar, era pesado de língua. Deus também colocou para ele
como seu porta-voz o seu irmão Arão. E aí nós sabemos, né, o resto da história, que ele conseguiu, após as 10 pragas sobre o Egito, ele tirou o povo de lá, levou, né, para fora do Egito. Então, libertou o povo da escravidão. O povo passou pelo deserto de Sinai e agora nós chegamos ao ponto em que nós queremos para a nossa lição. Moisés está ali ao pé, né, do Monte Sinai. Nós sabemos que Moisés era um homem de oração. Todo o tempo ele intercedia pelo povo hebreu. Ele também, né, em Êxodo vemos que ele intercedeu por Faraó, pelo povo egípcio. Tem outras passagens, né, em Números, em que ele intercedeu por Miriam, que foi coberta de lepra. Então, sempre Moisés intercedendo e falando com Deus. A Bíblia fala, em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que "E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo." Então, assim, ele falava com Deus, né? Face a face, como um amigo. E ali, em Êxodo capítulo 24, nós vemos que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei do próprio Deus. Versículo 12 diz assim: "Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar." Esse período em que Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus e receber, né, de Deus as leis que ele deveria repassar ao povo, durou 40 dias e 40 noites. Então, nesse período que ele ficou lá falando com Deus, o povo ficou ao pé, ali no pezinho do Monte Sinai, junto com Arão. E não é de acreditar que, passado esse tempo, o povo começou a reclamar que eles queriam Deus, começaram a reclamar e cobrar a Arão que eles precisavam de um líder. Versículo 1 do capítulo 32 diz assim: "Levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito." É impressionante. Depois de tudo que esse povo já tinha visto sobre Deus, tudo que eles sabiam sobre o poder de Deus, os milagres que eles puderam presenciar durante o período das 10 pragas, o cuidado que Deus teve com eles no caminho do deserto, de Sinai. E esse povo, mesmo assim, naquele momento, por um período de apenas 40 dias e 40 noites, agora eles querem um Deus para eles. E pior, Arão ouviu o pedido deles. Né? Independente do porquê, foi escolhido fazer um ídolo, um bezerro de ouro. Né? Independente de qualquer coisa, naquele momento em que eles pediram um Deus que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver, eles trocaram o "eu sou o que sou", o Deus verdadeiro, por um ídolo. Este fato revela algo sobre a natureza humana, que é constante nas vidas dos seres humanos. Que nós somos sempre tentados a trocar o nosso Deus verdadeiro por um ídolo que possa satisfazer os nossos desejos, em outras palavras, que pareçam com nós mesmos. Em vários momentos das nossas vidas, estamos sempre fazendo isso, trocando Deus verdadeiro por algum ídolo. É importante a gente entender o seguinte: o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, dos céus e da terra, revelado nas Escrituras Sagradas, ele jamais será uma extensão de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos. Mesmo nós sabemos, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: "E criou Deus o homem à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mesmo que fale que Deus fez o homem à sua imagem, ele é totalmente diferente de nós, seres humanos. Quanto ao que pensamos, quanto ao que sentimos, quanto ao que desejamos, quanto ao que nós compreendemos ou realizamos nas nossas vidas. Deus não é um ser a ser descoberto para ser uma divindade. Nós, os pobres mortais aqui nessa terra, nós só sabemos quem é Deus porque Ele é quem quis e tomou a iniciativa de ser revelado. E foi isso que aconteceu ao povo hebreu. É o único povo dentro da Bíblia que teve a oportunidade de ter Deus revelado, né, da forma que ele fez. Só para esse povo que Deus se revelou, a nenhum outro. E mesmo assim, eles ainda se viraram para a idolatria. Então, como foi possível isso? Como foi possível um povo que teve Deus revelado a eles através de tantos milagres, de tantas situações, de tantos cuidados, provendo eles de tantas coisas, tiveram a capacidade de, num curto, pequeno espaço de tempo ali, eles quererem ter um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar, que pudesse liderar eles. E onde é que podia, em que momento passou pela cabeça deles que aquele ídolo, aquele bezerro de ouro faria isso? Inclusive até Davi, em Salmos 106, versículo 19 e 20, Davi mostra o tamanho da sua indignação. Ele diz assim: fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Em outras palavras, não foi Deus quem saiu perdendo. Quem saiu perdendo foi o povo. Ao trocar Deus por um ídolo, eles optaram por uma condição existencial muito baixa. Conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. Deus quer que nós vivamos de maneira santa, como uma nação santa. E quando o povo dele se rebaixa à idolatria, tristece ele, tristece a Deus, pois o povo escolhe muito menos do que lhes é de direito. Diante do que aquele povo havia feito naquele momento, enquanto Moisés estava ali no Monte Sinai, Deus passa até de certa forma a provocar Moisés porque ele tome uma atitude. Deus ele pretende medir o grau de comprometimento de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 7, nós lemos assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Neste ponto da situação, Deus faz com que Moisés faça parte do problema. Moisés precisa se comprometer com o que estava acontecendo, né? E ainda, em seguida, Deus ainda compartilha com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo. Em Êxodo 32, 10, ele fala assim: agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ele estaria dizendo naquele momento que ele acabaria com aquele povo. Ele estava tão, vamos dizer assim, triste, que ele decidiu que ele acabaria com aquele povo e deixaria apenas Moisés, e a partir dele faria uma grande nação. Isso era possível, Deus poderia ter feito isso, mas naquele momento também, acredito até que o que ele queria mesmo era que Moisés orasse, né? E Moisés orou. Naquele momento, Moisés orou e falou com Deus. E nessa oração nós tiramos duas lições para nós, né? Duas lições importantes, né? Que estão ali para que a gente tenha um aprendizado para a nossa vida cristã. A primeira das lições que nós tiramos dentro da oração que Moisés fez com relação a que nós precisamos ser a expressão, demonstrar o nosso comprometimento com Deus. Nossas orações, elas precisam ser a expressão
de que nós estamos comprometidos com Deus. Moisés, antes dele ter o encontro com Deus ali na sarça ardente, ele tinha mostrado que ele não era tão responsável assim. Ele fugia dos seus compromissos, ou seja, não tinha tanta responsabilidade. Ele também tentou de várias formas deixar claro que ele não era a pessoa certa para a missão de retirar o povo dali do Egito. No entanto, nesse momento em que Deus diz que vai acabar com aquele povo, ele precisa tomar uma atitude. Nesse momento, naquele ponto da história, ele demonstra que ele está amadurecido, estava mostrando comprometimento com a missão que lhe foi dada por Deus. Em Êxodo 32, versículo 32, ele diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. É claro que as palavras de Moisés não iriam intimidar a Deus, hipótese alguma, Tanto não intimidaria que não intimidou. Versículo 33 diz: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Ele deixava claro ali, Moisés não havia pecado contra ele, mas o povo sim. Então a atitude dele é para com aquele povo pecador ou com qualquer outro que cometa pecado. Em Êxodo 32, versículo 11 e 12, tem a oração que Moisés fez. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E da 13 eu vou ler também. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Abrindo um parênteses aqui, Jesus veio à terra comprometido a salvar o pecador. Nisso, ele assumiu o compromisso de nos garantir a salvação. Para isso, ele foi contado entre pecadores. Moisés, ele não estava sendo contado como um pecador ali. Ele estava comprometido em salvar aquele povo. Aquele povo que tinha saído do Egito, que durante tantos anos tinha sido escravo. Nós, como escravos do pecado, tivemos Jesus comprometido em nos dar a salvação. Compromisso, e oração andam juntos. Jesus na cruz, comprometido pelo pecador, ele orou, quando as pessoas estavam ali crucificando ele. Lucas 23, 34, ele diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O comprometimento que ele tinha com o que ele tinha, a missão que ele tinha de salvar o pecador. A gente entende nesse ponto que nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nós nos comprometemos. Quando a gente está comprometido, a nossa oração é verdadeira. Então, oração precisa de comprometimento. Segunda coisa que nós podemos aprender, a segunda lição, é de que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Quando Moisés orou, intercedendo pelo povo, falando do que Deus tinha feito pelo povo, ele, intercedendo pelo povo, ele estava pedindo, para que Deus, a partir daquele momento, visse o que tinha sido prometido. Ele não estava ali nenhum minuto
dizendo, como que eu vou dizer? Que ele tinha um propósito ali de justificar o que o povo tinha feito. Não. Ele estava, naquele momento, o que ele queria era mostrar para Deus o que as pessoas falariam. Na sua oração, ele implorou em paz de tudo que Deus já tinha feito. E nas promessas que ele também tinha deixado para aquele povo. Tudo que ele tinha prometido fazer. Então, nós entendemos que oração, né, aquela oração de Moisés aplacou a ira de Deus. Então, a nossa oração, orar, é nos comprometer com o propósito de salvação de Deus. Porque Deus tinha o propósito de tirar aquele povo dali do Egito, salvá-los, entregá-los, levá-los até uma terra prometida. Esse era o propósito de Deus. Então, a nossa oração, ela deve ter esse propósito de encontro com o que Deus tem para nós, que é a salvação. E aí nós podemos ver também novamente a figura de Jesus, né? Quando ele está lá, quando fala em João, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se nós pertencemos a Jesus, ele intercede por nós. Temos que assumir compromissos com o povo de Deus. Orar é nos comprometer. Orar é assumir riscos. Dallas Willard definiu oração como sendo uma conversa com Deus a respeito das coisas que nós fazemos juntos. Se eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, ao orar, se comprometa. Ao orar, assuma riscos. Assim como fez Moisés pelo povo hebreu, assim como Jesus fez por todos nós pecadores. E que essas lições fiquem gravadas nas nossas vidas e nos nossos corações. Que nós aprendamos realmente qual é o sentido da oração para todos nós cristãos. E que possamos saber fazer a boa prática dela em nossas vidas. Não é orar de qualquer jeito, não é orar por orar. Mas orar sim, da forma como Deus quer que oramos. Que Deus abençoe o nosso dia e que Ele complete nos nossos corações o que precisar para esta mensagem.